Chegamos ao último episódio dos meses especial de pais. E assim, foi muito especial, né, falar com pais, porque realmente a gente queria muito saber o outro lado, né? Como eu falei no episódio passado, a gente só fala com mães, a gente só vê o lado das mães. Por que não, né? A gente não poderia fazer esse especial de pais. E hoje a gente vai ter um assunto que ele é muito enriquecedor, embora não seja tão falado assim. Então a gente hoje trouxe esse convidado muito especial para trazer também esse outro lado que esse mês todo a gente escutou e que vai trazer muitos insights aí para muitos pais. Fica de olho. Então, hoje o nosso convidado, eu vou ter que ler, tá, gente? Porque é grande aqui. Ele é empresário, cabeleireiro, influencer, coautor do livro Pai Presente e pai da Celina de 4 anos. E faz vídeos na internet com a filha dele sobre rotina. E essa história hoje, gente, vai ser incrível para fechar aí esse mês dos pais, né, Lê? Com chave de ouro. Hugo Giuseppe, seja muito bem-vindo. Falei certo, né, Giuseppe? Giuseppe, falou certo. Eu gosto de incluir ainda aí marombeiro ainda também. Marombeiro, gente. Fitness. Pois é, que eu também incentivo na minha rede social, além da parte de paternidade, também o autocuidado também, envolvendo, né, academia, musculação, exercício físico. Perfeito. Então, além de tudo isso aí, eu me titulo também marombeiro. Perfeito. Muito legal. E a gente queria te conhecer mais. Então, assim, quem é o Hugo? Se sempre foi seu sonho ser pai? Conta um pouco pra gente, até para as pessoas te conhecerem. Claro, então. Eu sou pai da Celina, né? Uma menina de 4 anos, linda. Pai falar de filho é complicado, né? A gente baba fácil, mas ela né? é linda mesmo. É uma criança adorável, enfim. Eu sempre sonhei ser pai. Acho que o único sonho que eu tive na minha vida era ser pai. E aí, quando eu tive a Celina, eu vivi um momento muito delicado da minha vida, porque a Celina nasceu bem na pandemia, né? Então, assim, o meu sonho aconteceu dentro de um momento bem delicado, assim, né? Então, esse iniciozinho da minha paternidade foi muito desafiadora para mim emocionalmente, e eu nem consegui construir uma relação com a minha filha inicialmente, sabe? Era dolorido para mim, às vezes eu pensava assim, caramba, eu não consigo estar presente para minha filha, porque minha cabeça não permitia isso, sabe? Na pandemia eu tinha, voltando um pouquinho à minha história, né? Quando a gente entrou na pandemia, eu tinha fechado meu salão, uns 15 dias atrás eu tinha fechado meu salão e minha filha nasceu 15 dias depois, né? Então, era um salão que eu tinha montado, tinha 6 meses, né? Então, né, tinha ainda bastante investimento a ser pago ainda, e aí a Celina nasceu nesse momento. Então, assim, eu estava sem renda nenhuma, com muita dívida e um filho recém-nascido. Então, assim, foi uma época muito desafiadora para mim, mas graças a Deus eu superei tudo isso daí. Agora, hoje em dia não, né? Já há um bom tempo a gente tem uma relação, assim, incrível. A gente é unha e carne mesmo, totalmente, cara. Ah, que legal. E assim, eu não sei se, né, pra quem não conhece o Hugo é pai solteiro, né? Sim. Hoje a Celina fica 100% com você. Sim, ela mora comigo. Você. E como é que é isso, Hugo? Como é que você traz? Você traz muito isso na internet, né? E isso é muito legal. Porque a gente vê que não é o comum, né, de acontecer. Geralmente quem fica com a guarda é a mãe, pelo menos Sim. Normalmente, né? Culturalmente é isso. Sim. E aí você hoje trazer isso pra internet de uma forma muito leve. É muito lindo os vídeos que você faz com ela, brincando, Obrigado. né? Essa paternidade é muito legal. E aí como é que você recebe esse feedback? Como é que surgiu também a ideia de você trazer isso para a internet? E primeiro voltando, né? Como que a Celina foi, por que ela ficou com você? Contar um pouquinho da história para quem não sabe. Eu acho que você fala muito sobre isso. Sim, mas é o que mais me perguntam na internet é sobre isso, né? Cadê a mãe? Cadê a mãe? Então, primeiro deixar claro, a Celina, ela tem mãe, né? A gente fizemos um acordo a partir de um determinado momento que a gente separou. A gente ficou uns 3 meses, 4 meses dividindo, poucas semanas, tentando se ajeitar. Só que eu tenho uma vida muito mais estável que a mãe, né? E aí, depois de um período, a mãe dela pediu se eu poderia assumir a guarda da Celina por um período indeterminado até ela se resolver. E aí acabou que ela conseguiu um trabalho fora do país também, então ela ficou praticamente quase 1 ano fora do país. Então, esse momento, assim, quando eu me deparei, né, com realmente que eu ia assumir 100% a minha filha, também foi um momento muito desafiador para mim, sabe? Eu tô escrevendo um livro agora também meu, pessoal, né? E dentro desse livro eu conto uma história, né, que eu me lembro do momento que eu estava falando com a mãe dela, e aí eu desliguei o telefone depois da decisão de que eu ia ficar com a Celina 100%, né? A gente dividia as semanas, e aí eu estava começando a construir uma rotina dentro dessa divisão de semanas, e aí de repente eu fiquei 100% com a Celina. Então isso me trouxe mais um monte de desafios para que eu pudesse voltar a reorganizar a minha vida, para poder minha vida andar um pouco mais tranquila, né? Voltar a vida
acontecer, né? E aí eu lembro do dia que eu desliguei o telefone, né, e eu tava com a minha cabeça muito conturbada, assim, né, emocionalmente, e aí minha filha tava brincando, alegre, normal, ela tinha quase 3 anos na época, e aí eu falei assim, cara, eu vou fazer minha vida ser feliz, sabe? E eu agachei de frente pra ela, assim, eu me lembro bem disso, eu agachei na frente dela, dei a mãozinha pra ela assim, e falei assim, filha, a gente vai ser muito feliz. Naquele momento eu não sabia como ainda, mas eu falei, a gente vai ser muito feliz, porque pra quem cria filho sozinho, né, sabe do que eu tô falando, porque assim, a gente abre mão de muita coisa, né? A gente tem que abrir mão de muita coisa, então... eu como homem tenho minhas necessidades e eu precisava atender um pouco minhas necessidades, mas ao mesmo tempo também atender a necessidade dela, né? Além de trabalho, casa, né? Entre outras coisas, né? Então, esse primeiro momento foi muito delicado, mas foi o que me impulsionou a trazer serenidade, tranquilidade para minha vida. Eu falei, cara, eu vou buscar isso. Como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a estudar várias coisas, autoconhecimento, inteligência emocional. Então, fui me aprofundando para poder... eu me tornar um ser humano melhor, me organizar melhor, me planejar melhor e aí sim realmente construir essa vida leve. E aí fui sim conseguindo construir isso. E aí, quando eu me tornei, fiquei mais um pai 100% integral, eu comecei a criar os conteúdos na internet no intuito de assim, tipo, vou fazer esses conteúdos, se não der certo, se não vingar, se não dar nada, vai ficar como memórias digitais. Não vai ser descartado, né? Vai me servir para alguma coisa. E aí comecei com os vlogs, né? Que assim, minha vida já estava totalmente bagunçada e eu ainda inventei de fazer vlog, que é super trabalhoso, né? Dá um trabalho danado. Eu até ia perguntar isso de mesmo, porque editar. a gente que, assim, eu posso dizer que eu tenho um tempo, né? Não tempo, porque mãe normalmente não tem, mas assim, que eu não trabalho fora, essas coisas. Já é difícil de editar um Reels normal, imagina. Ele faz um vlog ainda. Cara, o vlog é muito desafiador mesmo, porque eu ia botando o celular em cada canto assim e deixava gravando um pedação pra tirar, às vezes, ali segundos, né, de um vídeo, né? Mas aí os vlogs, quando eu comecei a postar, assim, principalmente na rede do TikTok, tipo assim, logo viralizaram, sabe? Porque eu acho que o principal... a pauta era assim, o pai, uma criança e cadê a mãe? Tipo isso, né? Então, acabava que isso engajava, sabe? E aí, depois eu comecei a mostrar um pouco a minha rotina e no iniciozinho eu sofri muito com hater, né? Tipo assim, eu não imaginava o que a exposição ia fazer comigo, né? As mães lá descascando em cima de mim. Jura? Juro. Vindo de mãe? Aí eu fico muito complexa disso, eu sabe? também. Porque a gente até falou isso aqui num outro episódio, como é que vem, às vezes, o julgamento de outra mãe para uma mãe, ou até para um pai. Sim. Né? Você tá vivendo aquilo ali. Uma pessoa, não é o certo, tá? Mas uma pessoa que não é pai, não é mãe, sei lá, aleatório, vai falar uma besteira, não sabe o que tá vivendo. Mas quem vive para julgar o outro, eu acho isso muito surreal. Por isso que me assusta eu ainda. mostrava bem a minha rotina mesmo, como que eu fazia cada etapa. Aí teve um vídeo que foi um dos primeiros vídeos assim, que viralizou realmente em todas as plataformas e também teve muita crítica em todas, inclusive, era porque eu ainda continuo fazendo isso ainda, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso, que é a minha rotina que eu construí, eu acho que é o certo e eu vou continuar fazendo. Eu acordo de manhã e eu faço as minhas coisas pela manhã. Tomo meu café, eu arrumo as minhas malas, a mala dela, para a escola, a minha para o trabalho. Toda parte da manhã, assim, e eu deixo a minha filha descansando. Eu prefiro deixar ela descansar do que levantar, dar banho, tudo isso. Até porque o que as pessoas não viam, né, que eu não mostrei, é que a escola dela é creche-escola. Então, lá é integral, então ela tem todos os cuidadozinhos lá, quando ela chega lá, ela vai tomar o café da manhã dela com frutinha, aí depois ela vai escovar o dente, 10 e pouco ela vai tomar o banho. Então, assim, eu não preciso fazer isso pela manhã, esse desgaste. Tô terceirizando? Tô terceirizando, mas eu não acho que seja nenhum problema disso. E as maiores críticas eram isso. Você não fez nada, você só cuidou de você e tá terceirizando os cuidados da criança, sabe? Aí eu ficava assim, gente, mas eu tô terceirizando mesmo, o que eu posso terceirizar, vou terceirizar. Não tô terceirizando amor, não tô terceirizando atenção, não tô terceirizando educação, nada disso. Mas enfim, eu fiquei, nessa época, até pensei se eu deveria continuar com a exposição ou não, por causa dessas críticas. Mas depois, com o tempo, eu fui diluindo, né? Depois, com o tempo, um público também, uma boa massa veio me defendendo também e tal, e aí foi indo. E aí, com o tempo, na internet, eu comecei assim, falei, pô, cara, já que eu tô com um engajamento bom, já que eu tô levando esse conteúdo de paternidade, por que não incentivar as pessoas também, principalmente os homens, né, também, a outras coisas que são boas para o cuidado da saúde mental, para uma vida tranquila, para uma vida organizada, sabe? Para uma vida leve com os filhos. Porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem filho, de duas uma, ou a gente vai ficar uma pessoa muito tranquila, ou a gente vai ficar surtado.
Sabe? Porque, tipo assim, com o filho dentro de casa o tempo todo, a demanda é muito grande, né, cara? Então, realmente você tem que ter muita maturidade pra E a vida muda, né? Foi o que você falou, assim. E, além de tudo, eu discordo dessas pessoas. Eu acho que se a gente não tá bem, o filho não tá bem. Exatamente. Então, assim, a gente tem que mudar a nossa rotina. Óbvio, a gente abre mão de muita coisa, a gente sabe de tudo isso. Mas eu acho que primeiro a gente tem que olhar pra nós. Porque se a gente não estiver bem, a gente não consegue passar essa tranquilidade pros filhos, né? Eles olham, acho que assim, palavras vão e vêm, né? Mas o olhar, seu filho te olhar e sentir o que você está sentindo no olhar. Eu até outro dia estava vendo uma psicóloga falando sobre isso, né? Eu acho que assim, no momento de uma birra ou de alguma coisa, você abraçar, acolher. Palavras você pode até falar no momento, mas é o que você está sentindo. Então é muito mais sobre você com seu filho do que palavras num todo, né? Se você não estiver sentindo aquela tranquilidade, você não vai passar. Por mais que você fale pro seu filho, não, filho, tá tudo bem, você tá estressado, tá irritado, a criança sente, né? E ela até fez uma comparação num avião, por exemplo, uma turbulência. Eu sou exatamente assim. O piloto tá falando, tá passando uma turbulência, mas tá tudo bem, sob controle. Eu olho sempre pros comissários. Se eu olhar que tá alguém meio tenso, já fiquei tensa também. Sim. Porque eu acho que é isso, né? A gente se comunica muito no olhar. Então o cara tá falando que tá tudo bem, eu já tô olhando. Sinto lhe dizer, mas eu fiz curso de comissária, né? Então, a gente sempre fala, se a comissária tá rindo, é pior do que... É pior? Pronto. É pior do que ela nervosa. Que sacanagem, eu acredito. Não olha para os comissários agora. Olha, esquece. Então. Mas eu acho que é isso, né? A gente tem que estar bem para passar essa tranquilidade. Então, eu não vejo problema nenhum você ter a sua rotina. Pelo menos de manhã, você conseguir manter aquilo ali, né? Que é o que te faz bem, é o seu momento ali. Eu adoro tomar meu café da manhã tranquilo. Isso, hoje não consigo mais. Mas quando eu conseguia, eu botava também o Noah no carrinho. É o momento que ele estava dormindo, era o momento que eu tomava café. Eu esperava ele dormir para tomar café. Porque aquele momento para mim ali era inegociável, sabe? A gente abre mão de muita coisa, que dá para abrir e tudo bem. E até falo que se a sua vida tá igual antes, tem alguma coisa errada aí na sua maternidade ou paternidade. Se tá muito fácil, tá pesado para outra pessoa, né? Tá errado. Então, assim, eu ainda fico meio chocada das pessoas, né? Eu acho que cada um tem a sua rotina, cada um cria ali a sua forma de lidar dentro do seu ambiente, com o seu filho, e é isso, é sobre a maternidade e paternidade de cada um. Isso, que só cada um sabe o que vive, né? Exatamente. E você falou muito ali que as mães julgaram, mas assim, você incentiva muitos pais, né? Eu digo que eu até falei pra ele que o meu marido era o que mais falava, vocês têm que também chamar ele, porque ele te segue, ele consome todo o seu conteúdo, assim, então você inspira outros pais, e isso é muito legal. Você tem esse feedback também de outros pais? Sim, então, né, eu descobri, na verdade, esse propósito mesmo com a rede, porque a rede é muito estável, né, em relação a trabalhos, né? Eu faço publicidade na minha rede e tudo, mas é muito, assim, tem mês que tem trabalho pra caramba, mas às vezes passa meses sem trabalho nenhum. E aí tem toda a parte da exposição, tem a crítica, tem tudo e tal. E às vezes realmente dá vontade, tipo assim, por que eu tô fazendo isso mais, sabe? Mas hoje eu encontrei um propósito maior, que é incentivar os pais a participarem da paternidade, sabe? Eu sou filho de pai ausente, né? Então eu sei o quanto isso faz falta. Eu comecei a estudar um pouco mais a parte de educação para trazer uma educação melhor para minha filha, né? Para tentar agir da melhor maneira possível. E cada livro que eu ia lendo sobre educação ia me ensinando mais coisa mesmo de quanto faz falta, principalmente numa menina e um pai, sabe? Então, isso pra mim me pesou muito. E hoje me toca muito ver muitas meninas sem pais, sabe? Ou um pai que não representa uma figura legal. Então, eu fico meio que lá assim, pô, paizão, e aí, cara? Sabe? Participa da educação da sua filha. Porque o que eu sempre tento levar na mensagem é que não é só bom pra criança, é bom pro pai também, sabe? Porque eu hoje me vejo um cara muito mais evoluído, porque a minha filha meio que me incentivou, sabe? Eu quis, é claro, mas ela teve uma boa parcela de incentivo, né? Eu ficava assim, pô, ela vai ser o reflexo de mim. Os caras que ela vai se relacionar, sou eu que sou o reflexo disso. Então, assim, imagina, se eu sou um cara grosseiro, um cara, né, com comportamentos, né, é o que ela vai aceitar lá na frente, né? Então, eu não tinha essa visão, né? Eu comecei a ter essa visão estando na internet, né? Porque as mulheres ficavam assim, ela não vai aceitar menos do que isso, não sei o quê. E isso me trouxe essa visão. Aí eu fui montando tudo. E eu quero hoje passar essa mensagem para outros pais também que não enxergam isso, né? Fala assim, cara, tu já percebeu que você vai ser o reflexo do cara que a sua filha vai se relacionar? É esse cara que você quer? Tipo, dá um choque nessa pergunta pro pai, né? E é surreal como, assim, a gente teve até um advogado que veio aqui de família, e assim, são números muito grandes, né? De crianças que não têm o nome do pai na certidão. E assim, é uma pergunta que eu e meu marido, a gente fala muito sempre. A gente fala, como que um pai consegue, tipo, não querer conviver com a criança, assim, tipo, gente, é teu filho, tipo, é tua filha. Eu tive, não meu pai ausente, a gente se via, assim, a guarda tava com a minha mãe.
Mas eu senti muito isso também. Então, assim, isso que você falou de menina com o pai, realmente é muito forte. A gente, às vezes, conversa, né, sobre isso. Porque lá na frente, eu sempre falo, assim, pra todos os homens que a gente conversa, a gente tem grupos de mães, né? Então, assim, graças a Deus, a maioria dos pais são bem participativos, bem ativos, presentes. E a gente fala, cara... A única coisa que eu sempre peço no meu casamento é, se um dia a gente separar, seja presente na vida da minha filha, da sua filha também, né? Sim. Então, assim, o resto, a gente fala, o resto você vai conquistando, mas o amor do seu filho, menino, eu acho que menino também, né? Mas eu acho que da menina é aquele negócio que... Eu, pelo menos, percebi muito isso pra mim, assim, tipo, em relacionamentos, minha mãe uma vez falou isso, ela falou, Lê, você tá procurando teu pai, você não tá procurando um homem. Isso daí até me emociona um pouco. Porque é exatamente isso, a figura, tipo, paterna, a figura do homem dentro de casa eu não tive. Então, assim, os primeiros relacionamentos, eu falava que eu quebrava muita cara por conta disso, porque eu ficava procurando o meu pai, não, né, não um futuro marido. Então, assim, eu não tinha uma referência de, como que vai ser um marido? Tipo, eu não sabia. É bem e eu, como mãe de menino, eu sempre falo isso pro meu marido, né? Eu posso ensinar valores, eu posso ensinar tudo pra ele na teoria, mas eu acho que a prática é ele ver o seu comportamento comigo, né? Eu acho que são as atitudes que você tiver comigo dentro de casa que é o que vai ser o exemplo pra ele, né? Então, eu acho que o exemplo, ele arrasta muito, né? Sim. Então, isso é muito incrível e... Enfim... a gente nem pode entrar muito nesse assunto de pai aqui, porque somos filhos de pais separados também. E a Lê já tá até emocionada. É um assunto delicado. E, Hugo, desde a gravidez, assim, quando você soube que você ia ser pai, você já se preparou, você estudou, ou isso veio quando você falou assim, cara, não, peraí, eu vou cuidar dela, e aí você correu atrás para estudar, ou você já veio se preparando para isso? Não, nunca tive preparo nenhum. Na verdade, nem a gestação, nem a vinda da Celina foi uma preparação, foi no susto mesmo, aconteceu, né? Então, eu sempre fui assim, eu sempre gostei de criança, sabe? Adolescente, eu me lembro, meus priminhos pequenos, eu adorava estar com eles, eu adorava cuidar. Eu sempre tive essa coisa de criança, uma conexão que eu não sei porquê. E aí, quando veio a Celina, eu não tinha preparo nenhum, né? E aí, realmente, parece que quando o bebê tá no seu colo, eu falo assim, caramba, cadê o manual? Veio a criança, mas não veio o manual, né? Tu assim, caramba, o que eu faço agora, né? E aí, eu ainda estava vivendo aquela turbulência, como eu falei, da pandemia, né? Fui morar na casa dos meus ex-sogros, então foi muito delicada a minha relação inicial com a Celina ali, né? Então, eu estava ali meio que de coadjuvante ali, só na situação, tipo assim, precisa do quê? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não conseguia viver uma paternidade, né? Eu só realmente comecei, assim, a focar em aprendizado mais mesmo a partir do momento que eu me separei, sabe? O resto fui vivendo, sempre fui paizão, sempre participei, sabe? Eu sempre troquei fralda, eu sempre dei banho, eu sempre levantava de madrugada para ajudar a mãe a dar mamar, sabe? Eu sempre participei mesmo, nunca me esquivei de nada, mas uma coisa natural, sabe? Sim. Eu nunca pensei em me aprofundar realmente nesse assunto de educação, sabe? Depois da separação e depois da internet, depois de tudo isso, desse propósito que eu encontrei na internet, é que eu comecei a estudar realmente. Até para poder falar com mais embasamento também as coisas, né? Você foi construindo, na verdade, essa relação com ela, né? Então, pais, dá tempo. Se você não fez isso antes, dá tempo, né? A Celina tá aí com 4. Você começou a ficar com ela com 3 anos direto, né? 3 anos. 3 anos, Então, dá tempo, tá? Se você ainda não tá lá estudando, correndo atrás, cuidando de você, da saúde mental, corre lá, que dá tempo. Até uma dúvida que eu sempre tenho, assim, né? Quando eu vejo até mulheres separadas, não sei, você deve pensar a mesma coisa, mas... Você já teve algum outro relacionamento depois do término que se apresentou, tipo, pra ela, tudo? Tive um relacionamento relâmpago, que eu falo. E, cara, eu saboreei a sensação da separação, né? Porque a pessoa se envolveu com a minha filha, né? Tiveram contato mesmo. E passou bastante tempo ainda e minha filha ainda ficava perguntando ainda, sabe? Então, foi bem delicado pra mim isso. E teve um momento que realmente eu tive que conversar com a minha filha para explicar a situação para ela, né, do que aconteceu, né? E aí foi delicado, mas faz parte, né, assim, mas hoje em dia eu tô mais focado nas minhas coisas mesmo, então eu quase não encontro com ninguém mesmo, nem não digo de um sentido, né, na mulher e homem nada, mas tipo assim, amizade, nada, tô mais na minha mesmo. Mas para mim que tô com a Celina 100%, cara, se eu quiser me relacionar com alguém, se eu começar a me envolver, ou eu tenho que apresentar para ela em algum momento realmente, ou só vou ver a pessoa a cada 15 dias. Sim. Então, é bem delicado, né, assim, né, para mim. Então,
Eu acho que é isso, né? Você trazer e explicar pra ela a situação. Por mais que pareça que as crianças não entendem, cara, eles entendem tudo. Mas é isso. A criança não entende por que foi, né? E eu acho que é o sentar, explicar. Mas eu acho que é uma situação... Eu nunca passei por isso. Mas acredito que seja bem complicado, né? Da gente querer colocar alguém em casa e aí com aquele medo já, tipo, se não der certo, eu apresentei pra minha filha. Você acha que é sempre pisando ali, ó. inicial assim, né? Amiga do papai, amiga do papai, amiga do papai, amiga do papai. Foi indo nessa, né? Ela vai, essa amiga tá vindo muito aqui. Todo dia, papai. E assim, eu não tive, inclusive depois que a gente se separou e tudo, eu nunca tive comportamento de namorado com a pessoa na frente da minha filha, sabe? Porque eu não sei o que a minha filha ia enxergar disso, assim, sabe? Eu falei, cara, deixava ficar mais como amiga mesmo, sabe? E aí, eu não tinha comportamento de namorado na frente dela, não. Não é Poupei complicado. ela A disso. gente tentando aprender a lidar com toda a situação. Acho que tudo é novo, né? Tudo é novo. Eu perguntei porque eu tenho bastante amigas que não estão com o pai da criança, né? E daí elas ficam naquela, tipo, ai... Tô saindo com um cara, né? Tô começando a namorar, alguma coisa. Elas ficam naquela insegurança. Tipo, apresento, não apresento? O que eu faço? Eu acho que você sentir, acho que é o timing de cada um, né? Eu acho que é sentir, mas eu acho que é uma situação muito delicada também pra criança viver, né? Porque tem muita gente que coloca, não, vou colocar o namorado em casa, se não der certo, daqui a pouco eu boto outro, daqui a pouco bota outro. Acho que faz uma confusão na cabeça da criança, né? Sim. Então, mas também você não pode deixar de viver. Eu acho que tem que ter o equilíbrio aí das duas partes, né? Exatamente. E você, vamos lá, voltar. Pai solteiro, 100% pai e profissional. Como é que você dá conta de tudo? E ainda influencer. E fitness. Não pode esquecer disso. Pois é, isso é uma das outras perguntas que eu também mais recebo também no meu Instagram. Eu faço, inclusive, já divulgar aqui toda quarta-feira caixinha de pergunta no meu Instagram. E agora todo domingo, café também, live, café também, todo domingo às 8 horas da manhã. E lá eu abranjo várias coisas assim, né? Inclusive essa parte da organização, né? Que é onde eu falo muito. Bato na tecla do planejamento que você consegue encaixar tudo. Porque tem que encaixar Só uma observação da sua live. As duas últimas eu assisti, né? O que tem de sogra querendo ele como genro. Aí, ó. Daqui a pouco no próximo eu tô cheio de sogra lá, É muito engraçado. Eu tô cheio assistindo assim, ainda falo, aí, Thiago, mais uma menina querendo ser sogra. Pois é, tô correndo agora por enquanto. Quer uma sogra, por enquanto. Não, por enquanto não. Eu tô bem com uma mulher só, minha filha. Já tá tem um único relacionamento. Isso aí. E já tem um desgaste já enorme. Então, de mulher tá bom. Tá bom, chega, né? Por enquanto. Por enquanto. Mas, enfim, lá na minha caixinha de perguntas tem muito isso. Pessoal, como é que você dá conta? Como é que você dá conta? E eu faço questão de falar sobre organização e planejamento justamente porque foi isso que trouxe a mais serenidade na minha vida, me fez ser mais produtivo, que eu também queria ser produtivo, né? Eu pensei, cara, eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero buscar outros negócios e tudo. Como que eu faço tudo isso? Porque eu vejo muitos relatos de mães, em especial, nas minhas redes sociais, que elas falam assim, mas eu faço tudo pelo meu filho. Eu vejo isso muito na minha cadeira também, né? Porque eu sou cabeleireiro, então minha cadeira é um divã, né? Muitas vezes, né? E muitas clientes também que vêm são minhas seguidoras também, então aproveitam para fazer um bate-papo. E eu gosto do assunto, eu rendo mesmo. E aí eu vejo muitas falarem isso, que estão assim, se matando pelos filhos, se dedicando toda a vida pelos filhos, e por conta disso ela não consegue se cuidar, por conta disso ela não consegue estudar, por conta disso ela não consegue fazer exatamente nada para ela. Eu falo assim, não, eu também vivo tudo essa paternidade, mas eu consigo fazer tudo para mim. Eu acho que tudo está dentro de um planejamento, sabe? Você organizar suas tarefas, organizar o seu dia. Na minha manhã, por exemplo, quando eu tomo um café, eu estou analisando o que eu vou fazer no meu dia, quanto tempo eu preciso para cada coisa, sabe? Então, acho que a organização é fundamental. As pessoas costumam pegar os problemas e dizer, segunda-feira eu vou resolver tudo isso. Aí chega na segunda-feira, ela não consegue resolver nem metade. E aí acumula aqueles problemas ali. E aí vai acumulando, ela fica estressada, ela não consegue dar conta de tudo, aí não consegue ser produtiva, e aí vai indo aquela bola de neve, né? Então, eu acho que tá tudo dentro de um planejamento. Hoje, a minha vida, por exemplo, com a minha filha, o que eu faço, né? Tudo bem que eu tenho uma liberdade por ser empresário, então eu consigo fazer a minha agenda lá no meu salão, né? Mas também eu nunca fiz. Eu sempre fui Caxias. Eu era aquele cara que entrava ao primeiro e o último a sair, eu e meu irmão. A gente sempre foi muito trabalhador e achava que tinha que dar o exemplo, tinha que ser o primeiro a chegar, e eu fazia isso mesmo. Só que hoje em dia eu não tenho o que fazer. Ou eu abro mão um pouco da minha agenda, ou eu só trabalho e cuido de filho, né? Então, eu deixo a minha filha na escola, que é tempo integral, e dentro dessa janela ali, eu tenho que fazer tudo. Trabalhar, ir pra academia, ir ao médico. Mercado, eu prefiro muito mais ir sem ela. Fazer uma entrevista no podcast. Eu fazer uma entrevista agora na escola, exatamente. Então, a escola me ajuda bastante nesse sentido aí. Então, a minha janela é essa. Dentro do horário da escola dela é o que eu faço. Tento fazer tudo, né, que eu preciso fazer. Você tem rede de apoio? Tenho rede de apoio. Minha mãe, ela sempre me dá uma força. Eu vou contar para vocês. Quando a gente se separou assim, né, olha o meu rolê.
eu sou de Vargem Grande, né? E a minha mãe, ela mora lá perto do Norte Shopping. Você imagina, no sábado que eu trabalho no salão, eu saía de Vargem Grande, aí eu ia até o Norte Shopping, levar minha filha, deixar com a minha mãe, 8 horas da manhã. Aí deixava lá, voltava pra Barra para trabalhar onde é o meu salão. Aí beleza, eu trabalhava até as 7 da noite. 7 da noite eu ia lá pro Norte Shopping, pegava minha filha para voltar para casa em Vargem Grande. Então no meu sábado aí eu ficava pelo menos 3 horas dirigindo só para fazer esse rolê aí de deixar minha filha com a minha mãe. Aí a minha mãe, como boa mãe, me ofereceu ficar com a minha filha. Ela pega as sextas-feiras, dorme lá e aí eu só busco no sábado. Então eu tenho uma folguinha na sexta. A minha sexta-feira à noite, normalmente eu deixo um monte de coisa programada para fazer na sexta-feira à noite. E a cada 15 dias, os outros avós, por parte materna, também sempre fizeram esse papel de pegar de 15 em 15, porque eles querem estar perto da neta e tudo. Então, hoje a mãe está aqui no Brasil, ela também pega de 15 em 15 junto com os avós. Então, a cada 15 dias eu tenho uma folga no final de semana inteiro. E a cada semana eu tenho uma folguinha à noite, sexta-feira. Então, eu tenho essa rede de apoio, sim. Mas durante a semana, só o tempo que você tem é creche. Eu e Celina, 100%. Porque além de tudo faz os vídeos, né, da rotina. Você ainda consegue ter tempo ali, brinca com ela. Porque eu acho que é isso, né? A paternidade presente não é só você estar ali. É você ter esse tempo de qualidade. Né? A gente sabe que, às vezes, tem pai que fica, às vezes, final de semana inteiro em casa. Ah, não, mas eu tô com meu filho. Não, não tá. Se você tá sentado no celularzinho, falando, olhando no Instagram, rede social, você não tá com seu filho. Eu acho que é isso, né? Você sentar, brincar, trazer estratégias mesmo que vocês dois estão criando laços juntos. É criar memórias, né? Sim. Eu acho que isso é muito importante. Você ficar sentado do lado para dizer que você tá, não tá. Mas eu acho que isso entra muito no que você falou em um episódio também, que a escola ajuda muito nisso. Tipo, você não tá, igual você falou, você tá terceirizando, mas você não tá abandonando. As pessoas precisam entender isso. Você não tá abandonando seu filho na escola. Sim. Igual você falou, não adianta você ficar o dia inteiro com seu filho em casa e no celular. Confesso que eu, às vezes, peco um pouco nisso, porque eu tô o dia inteiro com ela. Eu tenho minha rede de apoio que me ajuda. Mas, às vezes, tô ali no celular e, de repente, eu olho, ela tá ali e eu falo, caraca, eu preciso largar um pouco e dar atenção pra ela. Já quando ele tá o dia inteiro na escola ali, que você conseguiu fazer suas coisas, você conseguiu trabalhar e tal, quando você busca, é você e ela, né? Tipo, mesma coisa, você falou, o Noah vai pra escola, eu vou deixar ele, no final a gente vai dar mais atenção, eu acho que é mais proveitoso, não sei se é a palavra, mas acho que pra criança, curte sim, mais, ela assim, tá ali, tipo... né? Tendo alguma coisa, brincando, tá tendo socialização. Eu sou super a favor da creche. Não coloquei o No ainda, porque eu escolhi uma escola, que é a escola creche, /creche, que só aceita andando. E ele ainda não tá. Mas assim, eu acho que esse desenvolvimento faz muita parte da criança, Sim, né? E todo sim. mundo fala assim, nossa, vai botar a criança com 1 ano na creche? Eu falei, vou. Porque eu acho que lá ele vai se desenvolver, eu acho que ele vai brincar, né? Eu, às vezes, não consigo dar atenção ao trabalho fora. Então, pra mim, e isso é uma opção, tá? E mais uma vez, assim, a maternidade e paternidade de qualquer um, de cada um. Então, pra mim, é 1000 vezes melhor ele estar numa creche onde ele tem outros amiguinhos, criar uma socialização, do que ficar em casa com uma babá. Sim. Pode não ser a realidade de todo mundo, tá? Mas eu já fui crucificada de falar pra mim assim, não, prefiro uma babá porque ele tá em casa, ele tá seguro. Sempre vai ter gente pra Mas dar você opinião. sabe que tá seguro. Sempre, né? Então, eu falo, Não, e tudo assim, bem, você... se tá bom pra você dessa forma, pra mim não funciona. Mesmo em casa, às vezes eu não consigo trabalhar. Minha mãe também é um anjo na minha vida, fica com ele pra mim, mas em casa não dá. Ou eu me tranco, porque eu só escuto assim, mamãe, mamãe, mamãe. Não tem como, né? E aí ficar com ele, pra ele ficar aqui, eu ficar sentada no computador, pra mim isso não é legal. Então, ele tá ali socializando na creche, tá aprendendo coisas novas, pra mim é muito mais importante do que falar assim, não, beleza, eu estou 100% com meu filho. Não vou estar, sabe? Porque, de fato, eu não vou conseguir me entregar. Então, não tem vergonha nenhuma. Pra mim, isso não é. Falar que eu botei meu filho, se eu tivesse que botar com 6 meses, com 7, não coloquei porque realmente eu tive essa rede de apoio da minha mãe. E aí, mas assim, pra mim, 100% que ele colocado, sabe? Eu acho que cada um sabe aonde pesa pra você, né? Exatamente. E eu tava lembrando aqui, até já entrando num outro assunto, sobre como a gente influencia, como nossas atitudes influenciam muito na criança, né? Um vídeo que você postou sobre o único castigo que você colocou dela. Sim. O quanto isso realmente, tipo, foi uma vez, né? E o quanto ela guardou isso. Não sei se guardou seria a palavra, quanto chateou ela, não sei. Sim. Mas que você comentou sobre isso, né? Como que pode, né? Assim, foi uma vez eles brincando, tipo, ele conseguiu tirar isso de... Não sei, ela ficou chateada? Ela demonstrou que ficou chateada? Eu até aproveito para falar, você falou de tempo de qualidade, de presença e tudo. Eu faço muitas vezes com a Celina assim, porque eu sou um cara muito organizado, né? Bem pautadinho com o meu dia, né? E aí eu percebi o momento que eu não estava incluindo, assim, um momento exatamente para ela, assim. Eu tenho um movimento com ela sempre, mas não assim, 1 hora sentado só com ela, sabe? Sem celular, sem nada. Me obrigar a fazer isso. E aí muitas vezes eu faço isso. Falo assim, filha,
papai vai ficar com você brincando 1 hora. E eu boto muito a gestão de tempo para ela também, para ela aprender. Falou 1 hora, quer brincar de quê? E normalmente ela quer brincar de boneca, que é uma coisa que eu não gosto muito, confesso. Eu gosto de outras coisas. Mas, enfim, é bom porque me desafia a criatividade, enfim, essa conexão com ela. Eu sei que ela vai lembrar desses momentos e tudo. E aí também eu aprendi nas minhas leituras também que esses momentos de brincadeira, né, essas coisas lúdicas, são momentos que a gente pode incluir também métodos de educação ali de um jeito que ela não sinta que é você que está falando, sabe? Então ela recebe sem ser o pai ensinando. E aí eu tava brincando com ela, com as bonecas, né, dela. Ela fazia o papel da professora e eu, com as bonequinhas, eu fazia o papel das alunas. E aí uma hora eu falei assim, ô tia, pode mentir pro papai? Alguma coisa assim, né? Ela falou, não pode não. Eu falei, tá, e o que o papai vai fazer? Ela vai ficar bem brava, ele vai te botar de castigo. Aí eu falei, como é que ela respondeu isso, né? Assim, tipo, eu falei, mas você já ficou de castigo, professora? Ela, já uma vez, porque eu queria essa boneca suja. Então ela lembrou exatamente tinha 1 ano essa história já. De um único castigo que eu botei ela, porque eu já não sabia o que fazer mais com a situação. E eu lembro que eu falei assim, vou te colocar de castigo. E eu falei assim, tá, mas o que é castigo? Qual castigo que eu vou dar pra ela? Porque eu falei assim, não sei que castigo que eu vou dar. Como que eu vou castigar, sabe? Eu falei assim, meu Deus, eu não sabia mais o que fazer. Porque a história foi o seguinte, ela saiu de manhã com uma ursinha, ela tem vários ursos, ela ama urso. E aí ela saiu com um dos ursinhos dela, ela foi o dia inteiro com o urso, brincou, pracinha, um monte de coisa, desceu no escorrega com o ursinho. O urso chegou em casa um pano de chão, sabe? E ela queria dormir com o ursinho, né? Aí eu falei, filha, não, esse urso não vai dormir, precisa tomar um banho, né, e tal. E aí fui tentando todos os jeitos, assim, as negociações, assim, né, mais amigáveis pra ela não deitar com esse urso. Mas não teve jeito, ela fez birra, bateu o pé, que ela queria. E ela começou a se forçar comigo, tipo, medindo força comigo. Falei, meu Deus, como assim? Ela me força comigo. Como é que eu lido com isso? Eu falei, vou te colocar de castigo. Ela, não quer. Eu falei, você vai ficar de castigo sim. Aí eu botei ela no quarto e fechei a porta. Aí ela gritou, desesperada. E eu com o coração assim, né? Falei, o que eu tô fazendo? Que eu faço? Socorro! Me sentindo o pior pai do mundo. Eu falei, o que eu tô fazendo, cara? Aí soltei ela no quarto. Aí, enfim, ela deixou a boneca e tal, aceitou e tal. Ficou desesperada. Aí passou, depois eu conversei com ela sobre o acontecido e tal. Mas ela guardou. Esse único castigo que eu deixei ela guardou e falou pra mim, sabe? Eu fiquei assim... Foi até bom que eu tava filmando, por acaso, aquele momento ali, né? Que às vezes eu faço isso. Eu deixo os telefones gravando. Eu falo assim, se sair alguma coisa daqui, eu faço algum conteúdo. E nesse dia deu esse trechozinho aí, que foi bem espontâneo. E eu acabei gerando conteúdo pra mostrar pros pais como que os nossos comportamentos marcam nossos filhos, né, cara? Tanto os bons, né? Sim. Quanto os ruins, né? Então, eu levei esse alerta aí, até expondo a minha situação mesmo, né? Não, é legal. E eu ia te fazer uma pergunta, que dentro dessa sua paternidade aí de 100%, já teve algum momento complicado, difícil, que você lembre? Talvez isso seja uma situação para você bem diferente, né? Porque você colocar a criança de castigo, eu também não sei ainda como lidar com isso, tá? Tô chegando aí no negócio da birra, o Noah agora tá começando a fazer uns... Vou falar que é drama, tá? Mas... Drama. Pra mim, drama, porque eu não vou achar outra palavra. Agora ele se joga e faz assim, não sai uma lágrima, porque eu fechei a porta da cozinha que ele não podia entrar. Eu falo, meu Deus, tô matando meu filho porque ele não pode entrar na cozinha. Então, assim, realmente são coisas que a gente tem que aprender a lidar, tem que toda hora tentar aprender e evoluir. Eu acho que isso você tá fazendo muito bem. Mas, com certeza, tem alguns desafios durante toda essa jornada. Você lembra de algum específico? Esse pode ter sido um? Já tive outros desafios com ela também. Teve uma outra vez também que foi pela manhã. Ela não queria levantar para ir à escola de jeito nenhum, não queria trocar de roupa, não queria nada. E eu fiquei uns 50 minutos com ela tentando fazer ela levantar para ir para a escola. E meu tempo correndo, né? Assim, esse foi um outro dia também que eu passei uma dificuldade muito grande de solucionar a situação. E entre essas situações, né, que vinha os meus gatilhos de estudar. Falar assim, por que eu tenho que fazer? Porque eu não quero bater, eu não quero gritar. E é engraçado que a criança às vezes também grita, né, e tudo. Aí eu falo assim, filha, a gente não conversa, a gente não fala gritando, a gente não grita aqui dentro de casa. Eu sempre repito isso pra ela, né? Aí teve uma vez que eu chamei a atenção dela de alguma coisa assim, filha, não sei o que e tal. Ela, papai, a gente não fala gritando. Aí eu, pois é. Realmente, filha, a gente não fala gritando, mas então, não sei o que, sabe? Tipo... Cada momento... Hoje em dia eu trabalho com ela muito assim, na questão tipo de punição. Eu falo assim, filha, olha, vou ensinando ela, eu penso que eu estou ensinando, né, treinando minha filha para a vida, né? Hoje eu enxergo como eu sou o treinador dela para a vida.
Então eu falo para ela que cada escolha vai ter uma consequência, consequências boas e consequências ruins. Então quando ela começa a me desafiar muito, que às vezes ela tá na fase dos 4 anos, que o desafio é diferente do desafio dos 2 anos. Agora eles argumentam, né? Exatamente. Nos 4 anos ele já tem argumento, porque, mas não vou, mas tipo assim, às vezes ela quer saber o que eu vou fazer com ela. Acho que é simplesmente isso, sabe? Ela me desafia para ver, tá bom, pai, mas aí, o que você vai fazer se eu não fizer, sabe? Aí eu falo, então tá bom, filho, olha, você vai ter uma punição, então, vou cortar alguma coisa que você não gosta. Aí eu começo a cortar. E até que hoje em dia, cara, dificilmente ela me desafia, né? Melhorou muito essa fase. Eu costumo dizer, né, que a educação é paciência. É o tempo todo. Você está educando. Até o momento que a criança, naquela questão ali, ela não vai te desafiar mais, porque ela sabe que você não vai abrir mão. O problema de muitos pais que eu vejo é que não tem o pulso. Libera, não pode. Aí libera, aí pode. Aí, sabe, tipo assim, a criança fica meio assim, né? Então, porque é mais fácil, né? Exato. É muito mais fácil você deixar, tá bom, então, do que você sentar, educar e explicar, né? Então, mas todo mundo fala dos 4 anos, né? Eu tô chegando nos 2 aí, já tô tensa com o Terrible 2, mas todo mundo fala assim, ó, os 4 também é difícil. Eu achava que não o pior, porque é ruim falar, né? O pior. Sim. Mas assim, os nossos desafios vão mudando. A gente sempre falava, não, mas os 2 anos, daí veio a Dinda da minha filha, que tem uma filha de 4 anos, ela falou, Letícia, então, não querendo te desanimar, mas 4 anos eles argumentam, tá? É o que a gente sempre fala, acho que a fase mais desafiadora e mais difícil é a que a gente sempre tá vivendo, né? Porque como recém-nascido também eu achava que aquilo nunca ia passar, que eu não ia dormir nunca mais na minha vida. E hoje eu penso, meu Deus, eu ia dormir igual um anjo. Tava tudo bem, né? Então, eu falo que filho é igual ao videogame, né? Tipo, cada hora é uma plano fase. De fase. Passou de fase, aí vem uma outra fase. Aí daqui a pouco tu vem uma fase mais difícil. É o chefão mais difícil. Sabe? E vai indo, né? Nos 2 anos, né? Que é o Terrible 2, mais conhecido, eu lembro que a Celina também tinha muito essas birras, assim. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, ler e tudo. Aí tem um livro que eu, inclusive, recomendo muito, que é o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Esse livro foi o primeiro livro que eu li, assim, e me deu muita direção, sabe? E lá no livro ela fala assim, se você que é o adulto, né, tá descontrolado nesse momento que a criança está descontrolada, quem mais você vai passar para essa criança? A criança está descontrolada porque ela não sabe, né, como reagir, não sabe explicar a emoção que ela está sentindo, então ela transforma numa birra. Aí você imagina, se nós adultos acabamos também gritando, nos descontrolando, qual a imagem que a gente passa para a criança, né? Aí isso me marcou muito, né? Aí então, tipo, cada vez que ela tinha uma birra, minha filha, eu respirava ali, controlava, aí agachava, conversava com ela. Eu aprendi também como é que fala? Ditar o sentimento que ela está sentindo, assim, né? Identificar para ela, você está chateada, você está com raiva. E cada vez que eu fazia isso, me tornou muito mais fácil de eu solucionar todas as birras. Quando você dá nome aos sentimentos que a criança está sentindo, sabe? Aí eu ficava assim, caraca, nossa, como é bom ler, né? A gente aprendendo as ferramentas, aí começa a usar, começa a aplicar e com uma passe de mágica as coisas se resolvem, né, cara? Mas é como a pediatra dos nossos filhos falam. Elas falam, lembre quem que é o adulto. Isso. Tipo, você sabe o que você tá sentindo. A criança nunca sabe. Tipo, aquilo ali é novo pra ela, né? A gente fala que criança tem birra, mas a gente também tem, né? Muitas. A gente faz de outra forma, mas a gente tem, né? E é legal também a gente colocar para os nossos filhos o que a gente está sentindo, né? Porque a gente não precisa estar forte o tempo todo, a gente sempre fala sobre isso. Mãe, principalmente, fala, não vou chorar na frente do meu filho porque eu não quero que ele me veja triste. Não, ele tem que ver. Ele tem que ver que você também está vulnerável, tem que ver que você também sente, né? Sim. Então, em algum momento você olha e fala assim, não, a mamãe agora está chorando porque a mamãe está triste, está chateada, aconteceu isso. Acho que eles têm que ouvir também, né? Até porque eles têm que aprender a colocar esse sentimento para fora. Sim. Então, eu acho que a gente tentar se fazer também de forte o tempo todo, porque a gente tenta, claro, a gente quer ser como se fosse super-heróis para os nossos filhos, mas como é que isso vai lá na frente, né? Como é que isso vai... o que vai acarretar para eles lá na frente? Eu falo assim, não, como homem talvez, não posso chorar, porque eu vi que minha mãe era uma mulher forte, minha mãe não chorava. Então, acho que é muito importante a gente também colocar os nossos sentimentos e explicar os nossos sentimentos para eles, né? E admitir os erros também, né? Total, sim. Que eu faço muito com a minha filha, desculpa, eu errei, sabe? Eu sempre mostro para ela quando eu erro e também mostro para ela que é importante pedir desculpa quando se erra, né? Que a minha filha tá numa fase que, assim, ela erra, mas ela não pede desculpa não, sabe? Tipo, é difícil, aí eu tenho que... Não, filho, ó, você precisa me pedir desculpas aqui, essa sua atitude não foi boa. Então, quando eu erro, eu falo, viu, filha, papai errou, então, ó, me desculpe, filha, eu errei, eu realmente errei. Então, acho que a gente tem que realmente, como você falou, né, mostrar os sentimentos e também sempre mostrar quando a gente está errado também, que eles acabam
A gente é reflexo deles, né? Não tem jeito, total, não tem jeito. E você cria você falou muito das brincadeiras que você faz, né? Você acredita que a relação de vocês foi construída através desse momento de qualidade? Como é que vocês conseguiram criar essa conexão, assim, de pai e filha? Porque foi o que você falou, você tem sua vida, você tem sua correria. Como que você acha que você conseguiu, assim? Porque eu vejo que vocês têm uma conexão incrível, né? É lindo, assim, a paternidade... o que vocês vivem, né, das brincadeiras. Você acha que foi através dessas brincadeiras? Como é que você acha que surgiu essa conexão? Até para trazer também para os pais que querem se conectar com as suas filhas e não sabem, porque às vezes os pais também se veem no momento, como você se viu no início, né? Tipo assim, meu Deus, o que eu faço? Estou aqui sozinha. Ou um pai, às vezes, que pega o final de semana e que não faz a menor ideia do que fazer com aquela filha, porque não conhece verdadeiramente, não entende, às vezes deixa mais com as avós, assim, né? Eu vejo muito casal que separa e daí... Deixa com a avó. Deixa com a avó, né? Porque não sabe muito. Exatamente, não sabe como criar isso. A gente falou até que a gente vê muito que você faz jardinagem, faz várias brincadeiras diferentes que às vezes você pensa, brincar com meu filho é só sentar aqui e ficar brincando. Mas tem outras coisas, né? Você puder dar umas dicas de brincadeiras também. De como você criou esse laço, né? Como é que começou essa conexão com a Celina? Sim, então, quando eu me separei, eu também estava numa fase financeira meio ruim. Então, assim, eu não tinha ninguém para cuidar da minha casa. Eu cuidava da minha casa sozinho também. Então, assim, por exemplo, eu queria ter meus momentos, né? Para mim, de vez em quando, depois de tudo pronto, eu queria ter meus momentos. Só que, assim, eu não podia deixar a Celina num desenho full time. Eu não queria ela full time em desenho, né? Eu deixo ela ver desenho, deixo ela no celular de vez em quando, mas não é o que eu quero para ela como uma parte do tempo. Então, o que eu fazia? Por exemplo, de manhã, às vezes, sei lá, tinha uma louça que sobrou do dia anterior. Aí eu vou lavar a louça e eu chamava ela para lavar a louça, pegava uma cadeirinha e fazia ali uma coisa divertida para ela. Então, ela fazia mais brincadeira do que ela lavava a louça comigo. Então, eu tentava colocar ela, encaixá-la em todas as minhas atividades. A jardinagem, por exemplo, é uma coisa que eu espero que no futuro ela goste, compartilhe comigo. Então, desde mais novinha, eu deixo ela brincar com as plantas, eu deixo ela cortar as plantas, sabe? Às vezes é tão legal que às vezes uma planta abriu uma flor assim e de repente eu não vi ainda e ela passa, olha papai, que linda. Nossa, eu me derreto, né? Quando ela fala isso, né? Porque tipo assim, ela já está notando as plantas na casa, sabe? Então, ela gosta de brincar com terra, né? Então, por exemplo, se eu fosse lavar o quintal, esfregar o quintal com sabão, para criança é diversão, não é trabalho. Então, vamos lá, filha, vamos lavar o quintal com o papai. Vamos, filha, vamos aspirar aqui o tapete. Então, tudo para ela era diversão. Eu transformava as tarefas de casa em diversão para ela e também conexão também. Porque quando acabava, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, ficar um pouco sozinho na minha, editar um vídeo, fazer alguma coisa para mim, aí eu ligava o desenho para ela. Ela não tinha passado um tempão no desenho. E hoje em dia, minha filha, ela fica às vezes 1 hora do desenho, 1h30, ela já não quer mais saber de desenho. Então, normalmente, eu estipulo o desenho justamente no momento que eu preciso fazer algo para mim. Que aí eu sei que ela vai ficar ali sentadinha de boa, vendo o desenho dela, aí eu posso fazer alguma coisa para mim. Eu gosto muito, inclusive, vou deixar essa dica para os pais aí, para as mães também. Eu gosto muito de meditar e de fazer minhas reflexões, de esvaziar a cabeça, né? E eu faço isso todos os dias, eu faço isso à noite. E aí, o que acontece? Eu deixo justamente a Celina no desenho no momento que eu quero fazer a minha pausa mental, sabe? O meu refresco mental. Que é o momento que eu faço meus planejamentos, que eu reviso o meu dia, né? Que eu repenso minhas coisas e tal. Então, como eu falei, a minha agenda é tão encaixada que até o desenho dela é o momento certo. Por exemplo, antes ela entrava no carro para voltar para casa e ela já queria meu celular para ver. E aí, no início, assim, às vezes eu também queria ficar vendo um podcast ou alguma coisa assim, porque eu moro longe, eu ficava assistindo e ela assistindo o desenho. Só que eu comecei a perceber que, primeiro, ela ficou viciada nisso, entrar no carro já queria logo o desenho. Já associou total, né? E segundo, que eu não conseguia conversar com ela. Eu falei, cara, eu quero saber como foi o dia dela, se ela comeu, o que ela aprendeu de novo, sabe? E aí eu comecei a tirar um pouco do desenho do carro. Hoje em dia, eu até fiz um vídeo, não sei se você chegou a ver esse também, que as músicas, eu deixo ela escutar música no carro. Eu falei, vamos compartilhar. Eu não quero ficar ouvindo seu desenho, vamos montar música. Então a gente escuta muita música no carro, a musiquinha dela, minhas músicas e tal. E aí, hoje em dia, ela não pede mais o desenho no carro. Às vezes ela tá olhando, olha papai, olha aquilo lá, olha aquilo ali. Sabe? Porque eu também aprendi que é importante o tédio, né? Não só pra gente, como para as crianças, né? Ter esse momento de tédio. Então, ela passa esse tédio dentro do carro ali. E aí, quando ela chega em casa, ela tá doida pra ver o desenho dela. Só que se deixasse ela no carro vendo um desenho, que é quase 1 hora, chegaria em casa, ela não ia querer ver desenho. Ela ia querer o quê? Atenção minha. Sim. E aí eu não ia ter o meu momento da minha atenção, entendeu? Então, eu meio que encaixei o desenho naquele momento ali, sabe? Não, perfeito. Caraca, acho que eu vou ter que fazer um curso de organização.
Eu acho que é isso, né? De gestão do tempo. Porque, cara, gestão do a tempo. coisa mais importante que a gente tem hoje é o tempo. Então, assim, se você não souber planejar, e hoje muita gente se perde no tempo aqui, ó, dedinho. Nas redes eu sociais. uso muito pouco. Então, todo mundo fala que não tem tempo, mas realmente não tem tempo, né? Porque acho que, às vezes, é só uma falta de planejamento. Eu, várias vezes, me pego, quando eu vejo, assim, eu falo, ih, meu Deus, passou meia hora e eu estava aqui, né? Às vezes, um tempo que eu teria, por exemplo, à noite, eu leio um livro, alguma coisa, eu me perdi nas redes sociais. Até falei isso um dia lá no grupo de mães. Falei, gente, eu vou sumir um pouquinho, assim, às vezes à noite ou final de semana, porque, cara, a gente se perde mesmo, sabe? Sim. Se a gente não souber botar isso como uma gestão, você se perde, é fácil você se perder, né? Então, eu acho que um curso aí de gestão, de organização vai bem. Eu costumo dizer que além de você falar, você faz um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, e além de tudo isso, eu consigo ter tempo para não fazer nada. E, assim, não fazer nada intencionalmente, né? Ou procrastinar intencionalmente, sem culpa. Sabe? Porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, já produzi tudo que tinha que produzir e eu consigo achar tempo ainda para isso, sabe? Eu acho que tudo realmente está dentro da gestão mesmo de tempo, de organizar cada tarefa do seu dia, cara. E aí eu queria conhecer também um pouquinho agora como é que foi a experiência de ser coautor do livro Pai Presente. Você conseguiu ter tempo de ser ainda ele ainda está escrevendo dele. E está escrevendo dele. Tem isso ainda. Foi um convite, né, que eu recebi, um autor já de outros livros também de paternidade, ele é psicanalista e tudo, e aí esse livro, ele convidou alguns pais com histórias distintas, né, tem vários tipos de histórias lá, bem legal, bem inspirador para os pais esse livro. E aí eu tenho 5 páginas ali naquele livro ali, onde eu conto um pouco da minha paternidade, um pouco da minha vivência, dos meus desafios, né, de como eu solucionei os desafios, né? Que é um pouco desse bate-papo que a gente está fazendo aqui. Só que, assim, quando eu li a minha parte, eu falei, cara, mas eu tinha tanta coisa para falar ainda, sabe? E eu falei, por que não escrever um livro meu, sabe? E aí eu peguei esse desafio a mais aí para escrever esse livro, que lá no meu livro eu faço várias abordagens, falo um pouco da minha história para as pessoas me conhecerem e saber, né, como eu me transformei. E depois lá eu começo a falar um pouco de inteligência emocional, de organização, planejamento, prosperidade, métodos de educação também, né, que eu fui aprendendo e eu utilizo com a minha filha que funcionam, né? Então, eu acho que vai ser um livro valioso para E já tem previsão? Então, eu sou, como eu falei, né, eu sou o cara da organização, né? Eu ainda faltam escrever 20 horas ainda, então minha meta... Gente, amei isso. Horas. Amei isso. Eu peguei, pra ter uma ideia, eu vi quanto que eu consegui escrever, quantos caracteres eu escrevi em 1 hora, mais ou menos. Aí eu multipliquei por quantos caracteres eu quero no livro, no mínimo. E aí eu vi quantas horas faltavam. Tchau, gente. Eu acho que eu preciso organizar mais meu tempo. Eu não tava conseguindo organizar nem as perguntas, gente. Não, a pauta já tava difícil de organizar. Ele calculou a hora que ele tem... Não, gente, amiga, a gente tem muito a aprender, tá? Não, tô esperando ansiosa pra sair esse livro aí pra comprar. Mas a minha ideia é terminar até o final do ano, de escrever, né? Ainda tem outras coisas aí pra fazer. Então, pro ano que vem? Só pro ano que vem, não tem como. Então, aguarda aí, gente. Não, e também... Acho que a gente pode falar um pouco da tua profissão, né? Imagina a sua filha, né? Gente, meu sonho é ter meu pai cabeleireiro. Eu vejo ele cuidando, assim, até vou te pedir dicas pra cuidar de cabelo cacheado, tá? Porque da minha filha mais pedida na minha rede social. A da minha filha eu fico assim, tipo, meu Deus, como que eu faço? Porque eu sempre falei que se eu fosse mãe de menina, eu tava ferrada, porque não sei fazer uma trança, não sei fazer um rabo de cavalo. Ele faz cada coisa que eu falo assim, tipo... Eu falo que a Celina tem muita sorte do pai dela cabeleireiro, porque o cabelo dela é difícil pra caramba, cara. É muito volumoso, seco, né, que é a característica do cabelo cacheado, fino, então... Igual da Liv, né? O da Liv também é bem fininho. Não, e aqui não tá nascendo praticamente. É muito engraçado. Pega a dica. Vou pegar várias dicas. Hoje em dia a Celina ainda ela acha que ela não enxergou o valor que ela tem do pai com salão, né? Não tem mesmo, porque ela não gosta de cortar cabelo, não gosta de pentear, apesar de vocês verem eu fazer as coisas que eu faço. Assim, tem que ter uma boa negociação antes para conseguir fazer um penteado legal, não é fácil não. Ali vocês estão vendo só o bolo pronto, né? Não vê ali os bastidores, né? Cara, mas a minha mãe teve estética, eu tinha 15 anos. Daí, hoje em dia eu falo pra ela, mãe, por que você não tem ainda isso? Porque hoje em dia a gente realmente vê. Na época, pra mim, aquilo não fazia diferença nenhuma. Eu acho que quando ela ficar adolescente, de repente as amigas falam assim, caraca, seu pai tem salão, sabe? Aí eu acho que ela vai despertar um pouco pra isso. Porque hoje em dia eu falo, filha, eu gostaria de tratar o cabelo dela com tratamentos de salão.
Ela não deixa nem lavar, quem dirá fazer tratamento. Ah, gente, é caos. O Noah também, a gente tem um maior cuidado com o topete dele, né? Vai ver, já esquece. Pentear o topete, vamos falar assim, que lindo o topete. Não sabe a briga que foi pra pentear esse cabelo. Mas lá em casa... É porque ninguém também. vê, né? Só vê o final ali na rede social. Igual outro dia você tava com ele no restaurante, ele tava sentadinho, assim, em algum momento. Falou assim, ai, amiga, ele é um anjo, ele fica sentadinho ali. Eu falei, não, ele realmente é um anjo, ele é muito querido, mas esse ali foi um momento, que o outro ele tava tocando terror no restaurante inteiro. Senão não é criança, né? É isso, gente, tá criança tudo é bem. Mas eu acho engraçado que as pessoas olham aquele momento e já acham assim, ai, meu filho é péssimo, porque ele corre no restaurante e ele não sei o que. Cara, você não sabe o outro lado. Você olhou ali 1 minuto do story e você já tá achando que você julga muito, de repente, seu filho ou acha que você tá fazendo alguma coisa errada, porque a gente tem essa questão, né, de Sim. comparar. E isso é muito ruim. Eu acho que isso vem muito das redes sociais, né? A gente fala muito sobre isso aqui. Para ter o cuidado. A gente faz o podcast, a gente traz sobre muitos assuntos aqui, mas eu acho que no fundo, é cada um com a sua maternidade e sua paternidade. Né? Eu acho que você tem muito para aprender, você pode trazer, sim, inspirações, mas não pira. Né? Porque você querer fazer a mesma maternidade e a paternidade do outro, não existe, não funciona. A sua família é diferente, a rotina é diferente, não tem como você copiar e nem se sentir menos mãe, menos pai por isso. Né? Porque a gente vê muito isso, a influência das redes sociais nas pessoas. Estão surtando. Eu já surtei, tá? No início. Vê só aquela coisa maravilhosa ali, ela acha que é só aquilo ali, né? Só aquilo ali, que tá tudo errado com a vida dela. Porque, ai, meu Deus, meu filho faz birra, meu filho não sei o que lá, meu filho não quer comer e o filho da outra come. Então, assim, para, né? Acho que cada criança, cada bebê é único, cada criança é único, cada família é única. Então, eu acho que essa questão das redes sociais, ela vem muito também para ajudar. A gente tem muita informação hoje em dia, mas eu acho que ela tem que ser dosada. Né? Eu acho que tudo em excesso, como tudo na vida, né? Não traz tantos benefícios assim também. Você falou uma coisa que até eu também falo bastante, que eu acho importante os pais não rotularem os filhos, né, cara? Porque como você falou, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Quando a gente rotula, né, os filhos, cara, isso cria uma crença tremenda dentro da criança, sabe? Hoje eu vejo isso, minha mãe, que eu amo demais, mãe, ela rotulou os 3 filhos dela como cada um uma coisa, sabe? E isso gerou crenças, né? Desenvolveu crenças em cada um de nós, que eu só fui enxergar isso depois que comecei a estudar. Mas eu era movido por essa crença, do rótulo que eu recebi da minha mãe, sabe? Então, tipo assim, às vezes os pais, eles rotulam os filhos. Ele é uma peste, ele é muito difícil, ele é isso, sabe? Quanto mais você falar isso pro seu filho, cara, eu acho que é isso que ele vai desenvolver. É isso que ele acredita que ele é. Ele não sabe o que é, ele não começa sabe a acreditar que ele acredita. Justamente. E a gente comentou no último episódio, né, sobre isso, porque eu e as pessoas próximas a mim, a gente sempre fala, lá, minha filha é geminiana, né? Então, assim, a fama do geminiano não é tão boa. Aí eles ficam lá, é birrenta, é brava, é não sei o quê. Daí a gente falou sobre exatamente isso, de rotular. E aí até o Ale passou uma visão que eu nunca tinha pensado, né? Às vezes a gente rotula muito pro mal, vamos dizer assim, né? Tipo, que vira realmente uma crença. Mas às vezes também a gente superestima a criança, não? De ficar falando muito, tipo, você é muito inteligente, você é muito inteligente. E criar uma pressão na criança também. A criança tipo, tem lá que na ser escola, aquilo. na escola ela vai mal em alguma coisa, ela vai falar, caraca, mas eu não sou... Tipo, eu não sou inteligente, como meus pais falam, não sei o quê. A gente tem que dosar tudo, né? Com a minha filha, inclusive, hoje em dia, né, que eu comecei a ler algumas coisas também, eu tento dosar um pouco, por exemplo, você é muito linda, você é princesa, sabe? Porque até nisso tem coisas ali que tem que tomar cuidado, sabe? Porque ela pode desenvolver uma coisa pra beleza exacerbada, sabe? Tipo... Eu falo que ela é bonita, mas falo que ela é bonita porque ela é uma criança educada, porque, tipo assim, eu envolvo a beleza nela não só como não só externa, né? Ela é linda mesmo, isso é uma grande verdade. Mas ela é linda também pelas características que ela tem, como o ser humaninho que ela é, sabe? Sim. Então, eu tento dizer isso pra ela, que todo mundo é bonito, sabe? Todo mundo tem seus valores. Então, eu já falei muito, você era princesa, sua princesa. Depois eu comecei a enxergar de outro jeito essa questão da princesa, da linda, sabe? Tipo assim... Pra não criar na minha filha também uma coisa fútil, assim, só da beleza, sabe? Então... eu acho que tem que ter a dosagem dos dois lados, né? Nem só pro excesso, pra criança não crescer com aquela pressão de ter que ser o que a gente sempre falou pra ela. Não, você é inteligente, você é esperto. Eu fico direto falando isso pro Nu e agora eu nunca tinha olhado pelo outro lado também. Porque e do linda também eu falo, você é tão linda. Não, eu do nada também olho pro Nu, ai, filho, você é linda. Mãe boba, né? E tá tudo bem, mas acho que a gente tem que realmente dosar aí pra não criar uma pressão na criança, né? E eu acho que mais um assunto, assim, que a gente poderia abordar, né? É a questão na escola, assim. Ela tem alguma...
os amiguinhos, alguma coisa assim. Igual tem aquele negócio, você falou que a mãe dela é presente, né? Sim. Assim, às vezes a gente brinca do grupo de mães, mas você tá nesses grupos, assim? Você... Pois é, eu tô no grupo das mães. Eu tô no grupo das mães. Mas, cara, eu participo muito pouco porque tem outros grupos, outras coisas, e eu tô pouco ali, mas o grupo das mães já me salvou algumas vezes ali, lembrando umas coisas que tem que mandar. Porque é aviso de todo lado, né? O aplicativo da escola também é aviso o tempo todo. Aí, tipo, a gente é invadido por informação o tempo todo. Então, às vezes, escapa alguma coisa. Mas no grupo, às vezes, as mães falam, não sei o quê, tipo, tem que ir de princesa, tem que ir disso, não sei o quê. Eu dou uma olhadinha assim e falo, opa, graças a Deus as mães estão aqui debatendo aqui. Aí eu tô ali só olhando ali por cima, assim, e já me dá uma força. Mas eu tive que entrar no grupo das mães mesmo, porque no início era a mãe que estava no grupo das mães. E aí depois tinham coisas que se queriam comunicar, até festinha, né, de amiguinhos e tudo, e aí... E dia a dia. E a Celina não tá ia e tudo, aí a mamãe foi que me abordou lá na escola e me botou no grupo, entendeu? A gente fala muito que deveria ter grupo de pais, né? Até os últimos pais que vieram aqui, a gente falou, cara, a gente vai pegar vocês e vai pôr no Já dá grupo pra criar dos um nossos grupo. maridos. Porque realmente é muita troca. Porque normalmente grupo de homens é o quê? Falar sobre futebol, sobre, né, não sei, esses assuntos de homens, Sim. né? Não sobre a paternidade. Tanto é que a gente perguntou isso pro primeiro convidado, né, do especial de pais. Ele falou, cara, agora que eu tô percebendo que não existe grupo não tem de essa pais, troca de assim, pra experiência. ter isso, de falar sobre a paternidade, sobre o relacionamento, porque a gente fala sobre tudo, né? Ali é um livro aberto esse grupo, que a gente conversa sobre falam tudo. bastante lá também, não consigo... Então, assim, eu acho que seria muito legal, né? Tá certo que, às vezes, não sei se é certo falar que os homens não teriam tanto interesse em grupos assim, né? Mas eu acho que vale, porque é um assunto que deveria ser abordado entre os homens também, não só Acho que é porque grupo troca de experiências, né, mulheres. como geral. Porque eu vejo muito pelo meu marido. Às vezes eu perguntei pra ele, tá, você sai, assim, vocês falam como é que é a rotina de vocês e tal? Ele... não. Tipo, pô, a gente sai, a gente só fala de filho. Não, e às vezes eu me policio. Eu falo, gente, tá, beleza, não vamos falar sobre filho agora. Vamos contar sobre outras coisas, né? Viver, contar... Dá uma hora tem alguém falando de filho. Então, assim, tem muito assunto, né? Mas que eu acho que também homem é mais... Tipo, não expõe tanto os sentimentos, assim, né? Tipo, pra outros homens. Já a mulher, não. A mulher é... Ai, meu Deus. A gente desaba qualquer ombro, a gente tá desabando. E sai contando da vida pra todo mundo. Bom, a gente tá chegando ao final. Mas eu queria saber de você. Você quer contar um pouquinho pra gente de alguma coisa? Deixar um incentivo para os pais? Né? Eu acho que hoje você deve receber muito feedbacks. E até uma pergunta que eu queria te fazer também antes de finalizar. Se você tem visto hoje o interesse maior dos pais presentes, né? Porque como você tem esse perfil... Se você recebe esse feedback que os pais estão mais presentes, que estão participando mais da criação dos filhos, e como é que você vê isso agora, assim, nessa nova, não vou dizer tendência, mas a nossa geração, né? Se tá uma geração mais presente, né? A gente sabe muito que nossos pais, os avós, não tinham tantas informações, né? Então, a gente até falou já muito sobre isso aqui, que a gente repetia muitos ciclos dos pais por talvez não ter informações. Hoje a gente tem muita, né? Você vê que hoje a nossa geração talvez esteja mais preocupada em estar mais presente com os filhos, principalmente os pais, né? Eu acho que vem melhorando. Eu acho que vem melhorando, mas eu acho que tem vários lados, né? Meu maior público ainda é feminino ainda. Eu recebo muitos comentários mais de mães, mas como eu comecei a trabalhar muito voltado para os pais, eu tenho começado a receber pais lá conversando comigo. E o que eu vejo muitas vezes também é que tem as mães que elas acham que o pai não vai conseguir dar conta, acham que o pai não sabe cuidar como ela cuida. E tem muitas mães que, infelizmente, elas bloqueiam um pouco do acesso do filho para o pai, sabe? Eu não sei como isso está na justiça hoje em dia, mas eu acho que o pai que quer ser presente, ele tem que brigar por isso e dividir 50-50, cara. É 50% para cada um, sabe? Não tem porquê. A não ser que não tenha estrutura para isso, mas se tiver estrutura, por que não? 50% para cada, sabe? Eu vejo também que muitos pais realmente, o homem, ele não quer pegar essa responsa toda, né? A mulher, normalmente, ela já é mais essa coisa da família, de abraçar filhos, e o homem não quer tanto. Mas eu vejo que está melhorando esse movimento, sabe? Eu acho que está melhorando sim. Inclusive, eu recebo relatos de outros pais também, como eu, que assumiram a guarda dos filhos também. Já não é uma coisa assim tão... É que não aparece tanto, né? Mas existem pais cuidando de filhos sozinhos também. Não é, às vezes, não é um só, não. 2, 3. Tem um cara que eu sigo, tem 4 filhos, sabe? Ontem eu vi no Instagram também. Acho que é lá de Curitiba, lá do Sul. E eu acho que ele cuida de 2 ou 3 sozinho também. É isso, mas o meu maior recado para os pais aí, que eu sempre falo, paizão, você vai ser sempre o reflexo
dos seus filhos. Então, pensa nisso. Como você quer que o seu filho seja quando se tornar adulto. Pensa em qual filho, qual ser humano você quer colocar na sociedade, porque a gente está gerando uma pessoa para a sociedade, né? E, além do mais, também, eu sempre falo da importância da presença da paternidade, não só no desenvolvimento da criança, mas no seu desenvolvimento, né, como homem, né, para amadurecimento. No meu livro lá, eu chamo os homens que não querem cuidar dos filhos de menino, porque é isso mesmo. Eu acho que o cara que não quer cuidar do filho é um menino, ele não quer essa responsa, ele quer curtir a vida dele, quer fazer outras coisas, sabe? E, enfim, eu acho que a responsabilidade é de quem gerou, e no caso são os dois, né? É isso aí. Hugo, obrigada. Obrigadaço por esse bate-papo aí, prazer. Foi muito legal. Obrigado pelo convite mais uma vez. Deixa as tuas redes sociais para seguirem, gente, sigam, sério, é muito conteúdo muito bom. Então, minha rede social é Hugo Giuseppe, estou aí no TikTok, estou no Instagram, são minhas redes sociais principais. E meus conteúdos lá que você pode esperar, conteúdo de autocuidado, conteúdo fitness, conteúdo de paternidade, inteligência emocional, é isso. Cuidados pessoais para que você viva uma vida mais leve, mais serena e mais feliz. Gente, incrível, né? Muito legal. Então, se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, chama aí o papai para assistir. A gente está encerrando esse mês e eu vou falar, não quero encerrar não, quero mais pais quero aqui, mais pais foi também. muito legal. A gente fez um especial de pais por conta do Dia dos Pais, mas eu acho que são pautas que a gente tem que trazer aqui, que a gente tem que abordar, né? A gente não sempre fala do nosso lado aqui da maternidade. Então, ó, pais, fiquem à vontade, se quiserem sugerir, né? Trazer também outros conteúdos, outros pais também. Estamos abertas. Com certeza. Né? Gente, Um beijo. obrigada. Obrigado. Até a próxima. Beijo.